Ítalo, diretor regional, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, da MRV. Com as imobiliárias eu não tenho feito apresentação, porque a gente tem feito uma conversa mesmo informal. Eu não queria perder a oportunidade de te perguntar talvez algumas coisas. Acredito que quando a gente entra na gestão, que foi o meu caso, sou corretor, mas fui entrando cada vez mais para a parte de liderança e gestão, a gente vai querendo subir mais. E a gente vai querendo ter visões mais de cima para entender como as coisas vão acontecendo. Tu é jovem ainda, um jovem de 35 anos. É a carinha de 40, o RG de 35. Uma posição de muita relevância hoje dentro da maior companhia, né, da América Latina do ramo imobiliário. Eu queria te escutar quais são os maiores desafios que tu enxerga hoje de fazer o nosso negócio prosperar, porque a gente vem numa crescente, né, de vários indicadores, coisas que a gente não tinha há um tempo atrás, que a gente sofreu logicamente, né, por conta de custo, pandemia e tudo mais. O ano passado a gente sofreu com a enchente aqui no Rio Grande do Sul, mas quais são os principais desafios hoje assim, que tu enxerga e as oportunidades? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder falar contigo e participar dessa iniciativa nova, que eu acho super legal, inclusive. Quero até parabéns a quem já participou, que eu acho que é sempre bom a gente compartilhar conhecimento, porque, no geral, é assim que o negócio cresce e acaba impactando mais gente. Cara, assim, os maiores desafios que a gente tem hoje, não vale a pena só contextualizar, assim. Eu cheguei no Sul há 3 anos atrás, 2022, com a responsabilidade de fazer um turnaround da nossa operação como um todo, né? Seja financeiro, de eficiência e tal. Eu acho que a gente veio evoluindo muito, sem dúvida nenhuma, ao longo dos últimos 3 anos. Acho que um dos desafios no começo disso tudo a gente tinha realidades muito diferentes entre as operações, né? O estado do Paraná em um estágio de maturidade, o estágio do Rio Grande do Sul em outro, o estado de Santa Catarina em outro. E conseguir equilibrar esses momentos diferentes que cada operação estava, para que na média a gente desse o que o Sul precisava e conseguir fazer com que o nosso resultado se estruturasse em longo prazo, foi um desafio grande no começo, porque o nosso negócio, como ele tem uma característica de pulverização muito grande, ele tem realidades distintas e resultados também distintos, a depender do momento que cada obra está, cada time comercial está, cada operação de crédito está, né? Então, eu acho que no começo o mais difícil era isso, era como que a gente equilibrava um pouco do mix entre os estados e entre as operações, a ponto de fazer com que o Sul como um todo andasse na direção certa. Obviamente isso exigiu tomar algumas decisões muito difíceis no começo, né? De reestruturação, de gente, de negócio, de subida de preço, de paralisação de obras em alguns momentos para a gente conseguir equilibrar a eficiência de velocidade de venda, a eficiência de velocidade de produção, que foi nos desenvolvendo enquanto grupo na direção que a gente precisava. Acho que não me arrependo em nada que a gente fez, mas tomar as decisões que a gente tomou na linha do tempo para reestruturar o nosso business como um todo, eu tenho certeza que foram decisões difíceis na época, que tinha um impacto muito grande. Agora, o que eu também acho que nos ajudou nesse aspecto é que a gente tinha muita convicção de para onde a gente queria ir no longo prazo. Eu acho que a gente teve muita disciplina e consistência em fazer com que o curto prazo ele não impactasse onde a gente queria chegar no longo prazo. De alguma forma, a gente conseguiu ter sempre à vista aonde a gente ia chegar no final e fez com que a gente fosse tendo muita consciência das decisões que a gente estava tomando. Por mais difíceis que elas fossem, elas eram necessárias para a gente conseguir sair do outro lado, né? Então acho que no primeiro momento essa foi a grande dificuldade. Agora, hoje, toda a cadeira de gestão, quanto mais você cresce, não é que o negócio ele fica mais difícil, é que você depende mais das pessoas para que aconteça. E a maior beleza e a maior dificuldade ao mesmo tempo, porque liderança é uma coerência de certa forma, é você conseguir lidar com a quantidade de gente que a gente lida no nosso dia a dia e fazer com que as pessoas caminhem na direção que a gente precisa. Essa, sem dúvida nenhuma, é o principal dilema, acho que de todo e qualquer líder que vai subindo dentro disso tudo. Quanto mais você cresce, mais dependente você fica das pessoas, obviamente, e mais o seu senso de servir ele é necessário. Confiar e delegar. Confiar e delegar. Acho que
uma matriz importante é de confiança com responsabilidade, com autonomia. As pessoas, a gente precisa ter muita destreza e assertividade para definir qual que é o momento certo de dar mais autonomia, de cobrar mais responsabilidade, porque no geral as pessoas querem ter mais autonomia com menos responsabilidade. Elas querem ter autonomia para decidir e não querem ser cobradas pelas consequências das decisões, né? E eu acho que o processo de amadurecimento do nosso time, ele caminha quando a gente consegue equilibrar bem esses dois eixos, né? Mais autonomia para quem tem mais maturidade para decidir e, obviamente, também para quem tem mais maturidade para lidar com as consequências dessas decisões. Né? E eu acho que a gente também conseguiu fazer isso no Sul, na linha do tempo. Eu vejo o nosso time hoje muito mais maduro, né? Muito mais consciente desse tipo de coisa. Assim, falando de outros indicadores para além da comercialização. A gente conseguiu ter um mindset mais aberto para o negócio como um todo. Agora, falando de liderança propriamente, acho que esse talvez seja o grande desafio. A gente precisa ter muita coragem para tomar as decisões que são necessárias. Porque no final do dia, também quanto mais você cresce, mais decisões você toma e mais impacto suas decisões têm nos negócios, nas pessoas, tudo mais. Né? Então, sem dúvida, o maior desafio que a gente tem, que a gente está crescendo, é liderar com gente, que é a melhor parte também do processo todo, né, com a gente, porque é o mais difícil, mas para mim, pelo menos, é a melhor parte disso tudo. Ver as pessoas se desenvolverem, as pessoas crescerem, chegando em lugares que elas não imaginavam que elas poderiam chegar. Acho que essa é uma recompensa positiva para a dificuldade. É unânime. Acho que eu fiz uns 10 bate-papos já até hoje, tá? Talvez mais, talvez menos, não me recordo. E é unânime a resposta de formas diferentes, mas todas elas pautadas em gente. Né? Subiu hoje ali uma conversa que eu fiz com o Gustavo e ele me disse, perguntei qual era o segredo e ele disse, gente, contratar certo. Gente certa no lugar certo. Gente certa no lugar certo. E no passado não se via tanto isso no mercado imobiliário. Falando de mercado imobiliário, né? Antigamente tu tinha que colocar muita gente para alguém vender. Né? Hoje tu coloca poucas pessoas, mas assertivo para ter mais produtividade. É uma pauta que se demorou um pouco para enxergar, eu acredito. Acho que se demorou um pouco para enxergar essa pauta do quantidade versus qualidade. E eu também tinha essa visão no passado. Tanto que lá eu tive momentos que eu tinha 50 corretores na equipe. Minha vida era um caos, né? Demorei bastante tempo para enxergar que eu não precisava ter 50 para fazer o mesmo número de unidades que logo em seguida eu consegui fazer. Mas eu acho que uma outra, talvez, me antecipei um pouco na pergunta, mas outra coisa que eu enxergo hoje no mercado é que tem muita gente jovem de corretagem e gente jovem fazendo coisas que eu, que já sou talvez um pouco mais tempo de mercado, não tinha visto ainda. Uma gestão mais moderna, uma gestão, sabe, realmente mais para frente e até de algumas outras companhias. E quando tu veio para a MRV, porque tu vem de um outro segmento, completamente diferente, né? E tu subiu rápido. Foi uma subida bem rápida. O que tu acha que foi o teu diferencial para conseguir subir rápido? Boa pergunta. Primeiro, só pegando uma última reação sobre a tua parte final da fala anterior, que é mais ou menos quantidade e qualidade, eu acredito muito no negócio de uma densidade de talento. Eu acho que a gente ter menos gente, mais capacitada, mais produtiva, vai ser sempre melhor para uma organização, porque a gente vai conseguir remunerar mais, a gente vai conseguir ser mais eficiente. Trabalhar com gente boa é muito melhor do que trabalhar com gente ruim. O clima é outro, o nível, a régua sobe para todo mundo se inspira, todo mundo se alavanca de alguma forma. Então, eu sou menos da cultura do certo e do errado. Né? Lázaro diz isso, né? Isso. A gente precisa ter menos gente para não economizar no capital intelectual. Exatamente. Porque eu acho muito que, de novo, eu sou menos cético sobre o que é certo e errado. Acho que funciona ou não funciona, é melhor ou pior, assim, mas a dizer que é certo fazer com menos, certo fazer com mais, acho que as coisas elas mudam. Acho que a gente tem que fazer as coisas que funcionam. E no geral, pelas experiências que eu tive, ter menos gente boa, bem qualificada, bem remunerada,
tende a trazer resultados melhores e mais consistentes no longo prazo. Né? Agora, respondendo a pergunta, por que foi rápido? Subiu rápido. Porque tu entrou na MRV em 2018, se não me engano? 19. 19, daí entrou como gestor comercial, aí logo em seguida, 1 ano e meio, 2 anos, gestor executivo? Não? Foi 6 meses, 7 meses eu assumi como gestor executivo, e daí 1 ano, 1 ano e meio, acho. Aí eu vim para o Sul como diretor. Foi uma escalada. Eu tive um momento na minha carreira que acelerou mais, assim. Você falou um pouquinho de outros 2 segmentos, até para contextualizar, eu trabalhei no mercado automotivo, na 3M, foi onde comecei a minha carreira. Trabalhei no mercado de papel celulose na Suzano. Eu acho que boa parte desse sprint que minha carreira deu, principalmente entre Suzano e MRV, é muito da base muito solidificada que eu tive na 3M com processo, com negócio e com gente, e com liderança. Confesso que tem gente que gosta menos disso, né? Mas eu acho que eu tive muita sorte de ter trabalhado com gente muito melhor que eu. 3M é fábrica, né? 3M é uma empresa, é uma indústria química americana e eu trabalhava no mercado automotivo. Eu vendia processo. Muito processo, com empresa voltada para a inovação, completamente diferente do que a gente fazia no mercado B2B, vende para outras indústrias, não para consumidor final, tal. Negócio completamente diferente. Mas eu acho que eu tive uma base muito sólida do ponto de vista de formação de negócio. Assim. Eu vejo, desde que eu comecei, quando eu era key account, que cuidava das contas das asiáticas, lá da Toyota, Nissan, Honda, eu já olhava para o DR inteiro. Eu tinha o PNL comigo, de sempre, de margem, de caixa, de se fazia sentido, não fazia sentido vender naquelas condições, a gente olhava o negócio como um todo, não olhava só a venda. Então, isso de alguma forma, do ponto de vista técnico, acho que me deu um bom embasamento no começo da minha carreira. E a 3M sempre investiu muito em capacitação de liderança, muito. Então, desde novo também, eu fui trainee com 23 anos, minha carreira começou como trainee. A gente era muito investido em formação para ser líder, de alguma forma, mesmo que a gente não fosse. Então, começava-se muito antes, até a gente sentar na cadeira de liderança, porque a gente, enquanto companhia, tinha muita clareza da responsabilidade que se tinha na hora de botar alguém lá, né? Justamente para interferir na vida das pessoas. Então, chegar na Suzano e na MRV, minha carreira dá uma sprintada, eu acho que muito por isso, porque eu tive uma base muito sólida, assim. E na MRV, é curioso porque eu não fazia ideia do que era o mercado imobiliário. Não tinha a menor ideia do que era, como funcionava. E eu sentei numa cadeira de gestor comercial em Campinas, que foi a minha primeira posição na MRV. Eu saí da Suzano na época, eu era um gerente regional na Suzano, pegava o interior de São Paulo, Rio Centro-Oeste, Goiânia, Brasília, Cuiabá e Campo Grande. E decidi sair e vir para a MRV sem saber muita ideia do que eu ia encontrar. Eu só queria uma experiência nova, porque eu também tive muito disso na minha carreira. Assim, eu nunca quis mudar dentro do mesmo segmento. Eu sempre fiz questão de aprender uma coisa nova nas minhas mudanças. Né? Então, eu gosto do frio na barriga, de não saber se vai dar, sabe? De já saber que eu tenho movimento, que é difícil, que eu tenho que aprender coisa nova. Eu cheguei esse ano. Depois que eu cheguei, eu achei que eu ia ficar 3 meses. Assim, porque era tudo muito diferente. Eu vim de outras empresas muito processualizadas, né? B2B na veia, tem que vender para o consumidor final, uma empresa com pouco processo, com muita interferência de fatores externos que a gente não controla. Né? Hora é governo, hora é cliente, hora é mercado, hora é corretor, mão de obra autônoma, que era um negócio completamente novo para mim. Eu tinha muita convicção de que eu não ia durar 3 meses. E eu dei muita sorte, porque, de novo, né, a sorte me acompanhou todo esse trajeto todo. Porque eu tive um cara que me ajudou muito, foi o Thiago Toledo, ele era meu par, lá em Campinas. E ele já tinha 14 anos de MRV, 15 anos de MRV. E ele decidiu me ajudar, enquanto processo, assim, eu acho que a gente era complementar, sem dúvida nenhuma, assim, eu com um olhar mais analítico para número e provocações de gente de liderança que o Thiago não tinha tanto, e o Thiago com um conhecimento absurdo do negócio que eu tinha zero. Né? Então, a gente se complementou e esse cara decidiu segurar minha mão para eu ficar. Assim. E as coisas começaram a acontecer, mas o meu primeiro mês foi pior que o anterior, meu segundo mês foi pior que o primeiro, meu terceiro mês foi pior que o segundo. Eu falei, cara, é impossível, eu vou aprender nunca. Ela é trocar não vou aprender nunca, eu falava para todos os meus amigos, assim, cara, não vai dar. Eu acho que dessa vez eu racionei demais a máquina, tem que ter um segmento que eu não vou aprender. Por aí na piscina não era quente. Não era nem um pouco quente, estava gelado, era de gelo, assim. Só que nesse meio tempo que as coisas não vinham, eu tinha muita convicção de que o que eu ia fazer para virar era ter as pessoas certas no lugar certo.
E eu comecei a mexer muito na minha estrutura de gente dentro de Campinas. Movimentei pessoas que estavam numa cadeira que eu achava que não fazia sentido, tinha mais perfil para outra, trouxe um gerente da Imóvel, o Otávio, que tu bem conhece, inclusive. O Otávio estava numa cadeira que não fazia 6 vendas mesmo, uma iniciativa de SPP, a gente botou o Otávio, no ano seguinte o Otávio foi o maior imóvel do Brasil. Não fiz nada, era o mesmo Otávio. A gente só botou o Otávio no lugar certo, bem desafiado, bem estimulado, e ele se tornou o maior gerente imóvel do Brasil no ano seguinte. Nesses 3 meses que eu não vi o resultado vir, eu tinha convicção de que eu estava fazendo os movimentos para ter as pessoas certas no lugar certo. Que eu acreditava muito que no longo prazo aquilo me reverteria em resultado. E foi o que aconteceu. No 4º mês o avião nicou, e o 4º foi o melhor dos últimos 18 de Campinas, o 5º foi o melhor dos últimos 24, o 6º voando, e no meio do caminho o Daniel, que era o diretor na época, teve uma oportunidade em BH, e eu assumi a diretoria de Campinas, eu tinha a função de diretor, mas o cargo de gestor executivo, mas tocando a diretoria como todo, na área comercial e crédito, quando ele foi para o BH, isso foi em maio, junho de 2020. Então deu 7 meses. 7 meses. É muito rápido. 7 meses. E daí a gente também, nesse processo de Campinas, a gente fez um monte de mudança, estruturando, movimentação para lá, movimentação para cá, mandando um monte de coisa. E daí um ano, em novembro, outubro de 21, eu fui anunciado que eu viria para assumir o Sul, né, em janeiro de 22. O Sul foi engraçado também, porque tinha algumas posições que a gente discutia no movimentar, uma era a estrutura de Campinas, outra era uma cadeira em BH e a outra era o Sul. Né? E eu lembro de conversando com o Thiago, esse cara, qual que é que dá mais trabalho, né? Qual que é que tá mais difícil de arrumar? E ele disse que era o Sul. E daí eu falei, então, basicamente. E o Thiago recém tinha assumido também como VP, né? O Thiago assumiu, quando eu virei gestor executivo, o Thiago já estava. Mas ele ainda era o sombra do Barreto, né? Ao longo do ano de 20, sim, né? Ele era. Ao longo do ano de 25. Ele falou, não, acho que o Sul está precisando mais de uma financeira e tal. E eu queria continuar na operação, porque eu ainda achava que era cedo. Eu vivi pouco a operação da MRV e Campinas, por mais desafios que a gente tivesse, ainda era uma operação mais concentrada. Eu queria viver um span geográfico diferente, 3 estados, né, com a demanda de turnaround que a gente precisava fazer aqui. E daí eu decidi vir para o Sul na época para ajudar a companhia, né, junto com vocês, a fazer as movimentações que a gente precisava. Agora, o Daniel me falou uma coisa, quando ele me promoveu para gestor executivo, que eu até estava contando essa história, eu não lembro para quem foi, acho que é um desses processos de mentoria. Eu tive um episódio na época do nosso time que eu tive um problema com um gerente, que ele era o gerente que mais vendia disparadamente em Campinas. Não é nem só o que mais vendia, mas era o único que vendia na prática, porque os outros tinham um resultado muito aquém. Isso era uma coisa que me intrigava quando eu cheguei na MRV. Eu falei, cara, como que as pessoas dentro da mesma operação, no mesmo lugar, com as mesmas oportunidades, um faz 20 e outro faz 3 todo mês? Isso não entrava na minha cabeça, né? Como? É impossível, cara. O cara tem os mesmos produtos para vender, por que o cara é tão melhor que o outro? E a gente teve um problema de comportamento na época com esse gerente que eu decidi que eu tinha que demitir. O que mais vendia. O que mais vendia. Foi um problema que infringia regras de compliance. E quando eu liguei para o Daniel para conversar com ele, eu falei, cara, eu preciso desligar o fulano. Obviamente o Daniel não corroborava com nenhum tipo de atitude, mas existe o receio. É o único cara que vendia numa operação que estava vendendo rolando, na prática. Né? A gente não, acho que isso foi no mês de virada, inclusive. Foi naquele 4º, 5º mês. E o Daniel é seguro, porque eu também tinha acabado de chegar, ele sabia que eu não dominava o processo todo, mas a minha conversa com o Daniel foi, cara, eu realmente acredito que eu não consigo trabalhar com esse tipo de comportamento e eu também acho que esse tipo de comportamento mina, inclusive, o alcance de resultado dos outros. Porque, por vezes, essa pessoa era reconhecida e todo mundo sabia que os meios não eram os mais listos. Então você minava a atuação de todo o restante do grupo. Né? E dava ferramentas para que os outros fizessem igual. Exato, exatamente. Então, ao passo que quando eu soube, eu falei, cara, não vou tolerar. Enquanto eu não estava vendo, eu não sabia, paciência. Agora, ao passo que eu sei, né, eu preciso resolver. E decidi. E na época tinha algumas movimentações para fazer, eu trouxe um gerente que era mais velho de imobiliária para sentar nessa cadeira, que também tinha muita segurança se ele ia performar ou não. Quando eu contei para o time ficou com o olho arregalado, como assim, o fulano foi desligado e tal, mentira, por quê? E eu lembro muito da nossa conversa, assim, eu falei, cara, não, a gente tem que entender que não existe jogador maior que o clube.
esse negócio é um negócio de grupo, né? A gente precisa entender que se um só fizer, não vai fazer com que a gente chegue onde a gente precisa chegar. Se todo mundo falar, a gente continua um monte. E daí, depois de um tempo, quando o Daniel me promoveu, na nossa conversa, ele me dizendo que eu ia assumir, ele disse, então a gente, tecnicamente, não sabia, mas eu tinha receio porque era cedo, não sabia quanto tu ia aguentar, tem questão de maturidade, né? Muita coisa ao mesmo tempo e tal. Mas quando tu decidiste fazer o desligamento, foi quando eu tomei a decisão que tinha que ficar no meu lugar, porque quando você sobe com as cadeiras dessas, cada vez mais você vai sendo demandado por tomar decisões difíceis, que não necessariamente vão corroborar para o teu resultado de curto prazo, que era o nosso caso, a gente estava apanhando pra caramba. Né? Tinha que matar a vaca. Tinha que matar a vaca, exatamente, tinha que matar a vaca. E por que eu precisava privilegiar a longo prazo? Eu não estava ali para vender um mês, eu estava ali para estruturar a operação de Campinas como um todo. Eu entendia que essa decisão poderia me sangrar o primeiro, o segundo, eventualmente o terceiro mês, mas que no longo prazo, na linha do tempo, era a decisão mais acertada. E foi onde ele disse que eu chancelei o movimento, né, de Campinas. Eu acho que, daí de novo, respondendo de forma mais objetiva a tua pergunta, o porquê, eu acho que a gente tem que estar preparado de alguma forma, né, do ponto de vista de maturidade, principalmente para quando essas oportunidades aparecem. E a gente também precisa contar com um pouco de sorte no meio do caminho. As pessoas gostam menos disso. Mas eu até estava pensando que agora, e se desse errado? Exato, poderia ter dado errado. Talvez a atitude, talvez não, com certeza a atitude era a mais correta, mas se tivesse dado errado, tu seria taxado como o cara que demitiu, o cara que entregava o resultado. Exato, poderia, mas na linha que a gente falou anteriormente, uma coisa que é necessária para sentar na cadeira com mais é coragem. É coragem. Tu vai precisar ter coragem para fazer. E coragem não é ausência de medo. É ainda que com medo, você toma a decisão que você precisa tomar. Você faz a coisa Isso é certa. racional. Porque e se vai dar certo, vai dar errado. Mas Não lembro se era o Barreto que dizia isso, acho que era. Tá com medo, põe uma fralda e vai. Exato, porque no final do dia você tem que fazer o que você tá ali para fazer. Né? E se der errado, você vai ter que corrigir também. A responsabilidade também é tua, né? Tu vai ser cobrado por isso também de alguma forma. Mas quando tu tem convicção de que o que tu tá fazendo é o certo, independente do resultado ser ou não ser aquilo que você esperava, acho que tu dorme tranquilo. Dormir tranquilo não tem preço, né? Não tem preço. Dormir tranquilo não tem preço. Então eu acho que eu tive um pouco de sorte também no meio do caminho, principalmente nesses movimentos de oportunidade que foram aparecendo. Né? O Daniel ter surgido a oportunidade do Daniel sair, o Daniel foi muito mais recente, acho que o Daniel tinha 2 anos de MRV. Sim, eu lembro, ele foi pro corporativo e logo em seguida do corporativo ele foi para Razer. A Razer, né? Era HS, né? E agora ele foi para Razer. Então tinha um pouco disso também, tinha um pouco de sorte no caminho. Mas eu acredito que a sorte, é lógico que é importante, mas a sorte ela só vai acontecer também em grandes casos se tu estiver no lugar certo. Se tu estiver pronto, desculpa, não é no lugar certo. Se tu estiver pronto. Eu estava falando, enfim, nesses bate-papos agora com as pessoas, eu estava pensando, eu tive sorte de ter muitos corretores produtivos. E aí depois eu me dei por conta, na verdade eu não tive sorte de ter corretores produtivos. Eu trabalhei para que aquelas coisas acontecessem. Eu tive sorte de cruzar com essas pessoas. Exato. Isso sim, isso eu tive sorte. Isso é um processo de humildade importante, porque a gente vive muito a era também de autorresponsabilização, de meritocracia, que é importante, estou tirando o peso disso. Então, talvez a minha responsabilidade nesse processo todo foi de estar pronto e ter tido a competência de aproveitar as oportunidades que eu tive. É isso aí. Mas o fato das oportunidades terem aparecido no momento que apareceram, eu não fiz nada para que isso acontecesse. Eu não fiz nada para o Daniel se movimentar. Eu não fiz nada. Sim, né? É o destino. De alguma forma. Só vários nomes. Exato, a gente se cruzou. Estava pronto para sentar? Não sei, até acho que não. Mas eu amadureci nesse processo? Sim. Mas eu acho que ninguém está pronto. Eu acho que nunca ninguém vai estar 100% pronto para assumir uma cadeira. Concordo. Né? Se tiver, não precisa aceitar, porque já passou da hora, não vai Para requisitos mínimos, é claro, é óbvio, né? Sei que se alongou um pouco do que a gente tinha programado, mas quais são as oportunidades que tu acredita que a gente deixou de aproveitar em 2024? Temos 7 minutos. Eu acho que o nosso negócio... Não pontualmente por pessoa, mas sim por grupo. Aonde que talvez tu enxerga assim que a gente deixou escorregar oportunidades para que a gente tivesse ido melhor. Acho que a gente fez um ano ok, assim, bom, diante de onde a gente vem para onde a gente foi.
foi um ano, né, bom, mas eu já olhei para dentro da minha operação e vi que poderia ter bem melhor. Enxerguei algumas oportunidades. Mas na tua visão, assim, no modo geral, o que tu acredita que a gente deixou escorregar? Eu acho que a parte também bonita do nosso negócio é que ele não é um relógio suíço. Porque se fosse, a gente estava ferrado. Eu acho que sempre tem muita oportunidade dentro de casa. E a gente não ia estar aqui se fosse um relógio suíço. Exato, né? Precisaria de muito menos gente para fazer o que a gente faz. Mas isso também é o que nos dá mais oportunidade e muita clareza de que tem muita coisa para ser melhorada no processo como um todo. Como é um negócio que invariavelmente depende de gente, e gente não é robô, erra, né? Tem dias ruins, dias maiores, dias mais difíceis, existe um descompasso muito grande entre o que a gente pode ser e o que de fato a gente é ou foi, como é o exemplo de 2024. Então, um exemplo disso. Eu acho que a gente tem muita oportunidade em ganho de eficiência quando a gente olha a nossa estrutura comercial no canal da House. Muita oportunidade. Eu acho que a gente ainda tem muito corretor que opera com pouco CPF. Eu acho que a gente ainda tem alguns processos que são pouco aproveitados, principalmente na camada de aproveitamento dos leads. Eu acho que a gente, enquanto grupo, por vezes, não tem o nível de execução que a gente precisaria manter com a intensidade alta o tempo inteiro, que naturalmente na hora que a gente baixa, algumas oportunidades elas escapam. Mas eu acho que, enquanto business, assim, a gente conseguiu capturar as coisas mais externas que apareceram. Então, o subsídio no Rio Grande do Sul, as mudanças de taxa do governo federal no programa Minha Casa Minha Vida. Eu acho que a gente fez bons lançamentos no Sul, largando muito bem, inclusive com alguns sendo reconhecidos nacionalmente. A gente teve alguns bons gerentes que foram reconhecidos nacionalmente, né? Então acho que a gente teve sim coisas muito boas, mas se eu fosse pensar em oportunidades, eu sempre acho que tem mais coisa para fazer dentro de casa do que fora. Porque eu também tenho Não, mas a pergunta foi para dentro. Porque eu sempre acho que a gente tem que olhar, assim, existem duas coisas que a gente pode se preocupar, né? As que a gente controla e as que a gente não controla. As que a gente não controla, que é o governo, vai mudar a faixa dura, cara, eu controlo os zeros. Agora eu controlo muito dentro. E eu acho que dentro a gente ainda tem uma oportunidade grande de disciplina de execução. E isso que tu falou agora, só para talvez transmitir, nas imobiliárias é a mesma coisa. Entendo. É a mesma, não muda. É gente igual. É gente igual, não muda. É lead que demora, é a execução que não acontece, é o acompanhamento que falta, é a mesma coisa. E tu sabe que essa é uma parte muito boa, porque, assim, ao mesmo tempo que tem um monte de oportunidade, um monte de ajuste fino para grande eficiência, o nosso negócio não tem uma bala de prata. Não é, vou inventar a roda. Se a gente conseguir fazer o simples bem feito, o simples bem executado, com essas coisas que vão sendo empilhadas na linha do tempo, não tenho a menor dúvida de que o negócio vai gostar. Essa é a grande beleza. A gente não depende de ninguém. Na prática, a gente depende de nós. Se a gente tiver o nível de execução necessário, de forma consistente, na linha do tempo, o resultado ele vai vir. Então, se lá um mês ou outro, tem um lançamento, um concorrente, mas na hora que você olhar o filme e não a foto, ele vem. O grande ponto é a gente conseguir garantir o nível de consistência e de excelência na execução que o negócio precisa. Como você tem uma rotatividade grande de corretor, eventualmente de gerente, esse negócio vai se perdendo no meio do tempo, né? Você tinha uma equipe que era mais senior, que eventualmente você perdeu por questão de abastecimento. Na hora que você voltar, você vai botar uma equipe mais matura, vai demorar mais para performar. Então essas coisas são do jogo. O que a gente precisa é ter leitura de quais são as coisas que estão influenciando no nosso resultado de maneira ruim e ter muita assertividade e consistência. Para mim, a palavra do nosso negócio é ser consistente, porque a gente também tem muito voo de galinha. A gente começa uma iniciativa, faz, deu certo, está indo, mas rapidamente a gente perde a consistência de execução e a gente volta para o patamar que a gente estava anteriormente. Chegar é fácil, chegar é difícil, mas se manter lá é muito mais difícil. Vai demandar um nível de execução muito, muito grande. Mas, de novo, é um desafio, mas ao mesmo tempo é parte boa, porque a gente não depende de um terceiro, depende de nós, para fazer o negócio acontecer e o resultado se concretizar na prática. A gente teria assunto para 3 horas, talvez. Vamos fazer outras vezes. Da quantidade de perguntas que foi surgindo para falar de eficiência e de que forma tu enxerga. Eu não quero me alongar muito, tomar teu tempo também, sei que tem compromisso. Obrigado
por esses 30 minutos. Vai ser o primeiro que vai passar de 15. Desculpa aí, gente. Vai ser o primeiro que vai passar de 15, mas eu gosto muito de escutar e eu acho que isso serve para todo mundo que tem mais idade que tu, que é o meu caso, mais idade. Não parece, mas tem mais. Mas que tem ainda talvez um pouco do preconceito de achar que o que é mais velho sabe mais, né? E eu vejo que o mercado imobiliário ele tem muito isso. Não, mas eu sou corretor há 30 anos, eu que sei, eu desse jeito, sabe? E eu vejo que o mercado, no modo geral, tá? Ele tem muito isso. E nossa, eu aprendi muita coisa contigo já. Eu e Lilian, eu sou mais velho que a Lilian também. E, cara, a Lilian me transformou numa outra pessoa, assim, eu agradeço profundamente. O Jean também é mais novo que eu. Também aprendi bastante com o Jean. Tô ficando velho. Espero que dure bastante tempo. A outra pessoa é pior. A outra pessoa é pior. Espero que dure bastante tempo. Mas eu mudei bastante também, eu acho que eu mudei bastante. E eu gosto muito de escutar hoje. Eu me tornei outra pessoa. E acho que talvez a minha virada de chave de entregar resultados mais consistentes hoje é porque eu consegui fazer essa virada. E um pouco referência do simples e bem feito, que é o que eu venho tentando simplificar. Antes eu queria inventar muita coisa, entregava, mas não era seguro na entrega que o mês que vem eu conseguiria entregar. Hoje eu tenho muito mais clareza de que se eu fizer simples e muito bem executado, o resultado vai vir. O que é o que está acontecendo? Pautado em cima do que eu estou escutando de quem é mais novo que eu, que tem experiências diferentes, por mais que a Lilian e o Jean tenham a mesma escola, assim, de estar dentro do mercado, né? Mas tu que tem uma visão de fora. E algumas outras pessoas que eu tenho escutado também, conversei com um cara da John Deere. Eu tive um papo super legal com o cara também, vou ver se consigo postar e editar, gravar e postar. Legal. Foi um papo bem legal para falar também de... E os problemas são diferentes, mas são pessoas. A gestão não muda muito. Obrigado. Valeu. Até a próxima.